pessoal, eu acabei de assistir ao filme Um Homem de Sorte na Netflix e eu preciso fazer algumas considerações, até porque eu achei um filme incrível. É um filme dramático, é um filme que, sei lá, eu fiquei 84 anos assistindo, mas é um filme que vale muito a pena ver, porque ele fala bem de como o orgulho, como a paz interior, de como a humildade exercem um papel muito importante na nossa vida. O filme é baseado num livro semi-biográfico escrito por Henrik Pontoppidan, é um dinamarquês e que retrata ali um cenário do final do século XIX. Ele é semi-biográfico porque ele tem alguns elementos da vida do autor ali que sonhava em ser um grande engenheiro e tal, e que no fim ele não conseguiu. Mas o que é principal ali nessa obra é justamente um retrato daquela sociedade e um retrato de uma pessoa que tinha grandes sonhos, que tinha tudo, que era genial, que tinha tudo para dar certo, mas que por motivos pessoais, por uma questão de falta de paz interior, realmente ela não conseguiu, como assim dizer, dar certo, né, nesse sentido. Nessa história você acompanha o jovem Per Sidenius, que é filho de um vigário extremamente de uma família cristã extremamente fervorosa, que era contra os avanços da tecnologia por ser considerado uma coisa não muito cristã, e ele decide seguir o mundo, seguir a vida, seguir os desejos dele de ser um grande engenheiro. Ele tinha grandes sonhos, né, de inventar máquinas que conseguissem gerar energia eólica, tudo isso. Ele era basicamente o menino que descobriu o vento lá do século XIX, mas que infelizmente não conseguiu dar tão certo assim, por uma série de fatores. E dentre os principais fatores foi orgulho, falta de humildade, rancor e falta de paz. Era uma pessoa que não conseguia se centrar. Era uma pessoa que tinha grandes sonhos, grandes ambições, mas ele realmente ele não conseguia se centrar, ele não tinha uma paz. Ele viveu com base no rancor. Ele tinha o rancor da família, da sociedade, enfim, muitas coisas. Vou deixar a minha recomendação para que vocês assistam. É um filme longo, eu fiquei 84 anos assistindo e ainda não tava com cara de que ia acabar. Mas é um filme que vale muito a pena, tá? Ele, pelo que eu entendi, a princípio ele foi concebido para ser uma série, mas aí decidiram transformar em filme. Tanto que na primeira exibição dele, ele foi exibido num festival em duas partes, para o pessoal conseguir sentar, respirar, tal, tomar uma água, porque realmente é um filme muito longo. Mas é um filme que ele engaja, é um filme que você torce pelo protagonista, porque a princípio você se conecta com ele, você se conecta com essa ideia de alguém que é ambicioso, alguém que tem ideias, que quer crescer na vida, que quer explorar o mundo, mas que infelizmente a família não apoia por várias questões, tá? Então assim, a gente se conecta com ele, a princípio ele chega lá em Copenhagen e você vê toda a maleabilidade dele para conseguir se inserir ali no mercado. Você acompanha ele indo para a escola, para a faculdade de engenharia e sendo podado também pelo professor. Porque, gente, é uma coisa que é muito clara, assim, a escola, o sistema de estudo, né, ele é uma forma de controle social. Então, dentro da escola, normalmente, o que vai ser apreciado vai ser os pequenos soldadinhos. Gente que pensa igual ao professor, gente que pensa igual a todo mundo, né? E aí as pessoas que tendem a querer expandir, que tendem a querer pensar diferente, normalmente elas são consideradas estranhas ou elas são consideradas insolentes, enfim, elas não são muito admiradas. Mas elas acabam que às vezes elas são geniais, né? Vide Albert Einstein e vários outros. Você vai ter a figura de muitas pessoas que foram grandes inventoras, grandes pensadores, que não se davam bem no ambiente escolar, porque o ambiente escolar é uma forma de controle social, tá? Mas aí ele consegue, nessa rebeldia dele, a sorte sorrir. É aquilo, quando você está preparado, você tem a sua ideia, e aí a sorte te sorrir, tem tudo para dar certo. Ou não? Será que não? E aí é isso que o filme decide explorar, tá? Até a primeiro terço do filme, você vê isso, você vê essa coisa da sorte sorrindo. Mas aí você vê que não é só isso que você precisa. E aí, bom, eu vou deixar pra vocês assistirem ao filme e depois vocês retornam aqui, porque agora eu vou falar com spoilers, tá bom? Então, tchau pra quem tá indo e
Vou continuar aqui falando sobre o filme com spoilers. 1, 2, 3, spoiler. Você percebe ali que você tem uma lição desse filme, que é paz interior e o orgulho. Teve o momento que ele tava lá, tava tudo engatado pra acontecer, que ele tava na frente dos sócios lá, do pessoal do consórcio, e que ele tinha simplesmente que pedir desculpas para um cara, pra ideia dele conseguir, para ele conseguir dar andamento na ideia dele, e ele não o faz. Isso vai fazer com que muita gente se relacione do tipo, eu também não pediria pergunta, como fará pessoas como eu falar, meu Deus, eu não acredito que esse cara fez isso. Bastasse ele pedir desculpas. Ser humilde não é você se humilhar, não é você ser modesto. O ser humilde é reconhecer o que você não tem, é reconhecer o que precisa ser feito. Na minha opinião, ele poderia ter pedido desculpas, porque o que é mais importante? O projeto ir pra frente, ele realizar o sonho, ou o orgulho dele que foi ferido entre ele e o professor, ninguém mais viu, enfim. Pra mim, eu me importo com o que tem que ser feito. Então sim, eu pediria desculpas. Eu tô falando isso agora, eu não sei se eu tivesse de cabeça quente eu realmente pediria desculpas, mas assim, pensando, eu entendo que ele deveria ter pedido desculpas. A minha mãe ela já entende, não, ele tinha que ter sido fiel ao que ele achava, ao que tinha que ser. E aí vai dar cada um interpretar. Só que realmente aquilo ali é um ponto de virada na história do Per. Porque ele tinha tudo pra dar certo. Ele tava com a noiva linda, maravilhosa, inteligente, rica e com a família influente. Ele tava com a ideia dele, todo mundo aplaudindo, todo mundo querendo fazer, e ele só tinha que fazer aquela coisa. Só que aí pra ele o orgulho dele era mais importante do que o sonho dele. E aí o filme vai passando e aí você vê a derrocada, porque na verdade tudo aquilo era um rancor acumulado de uma situação não resolvida com a família dele, porque daí o pai dele falece. E como nós vimos no princípio do filme, foi uma situação bem complicada, que ele deixou a casa dele, com o pai com desgosto, com tudo, e com um orgulho ali. Aí em seguida a mãe dele falece, e aí ele tem ele se vê no mundo sozinho, e ele é uma pessoa que ele não entende a importância do outro na vida. E realmente, talvez ele não fosse ser feliz quando se ele casasse com a Jacob. Ele talvez ele não fosse feliz com a Jacob, mesmo se ele se casasse, mesmo que ele conseguisse realizar o sonho, realizar as ideias, porque ele não era uma pessoa feliz. Ele era uma pessoa extremamente rancorosa, é uma pessoa que não conseguia se perdoar. Ele não conseguiu perdoar o pai. Ao mesmo tempo ele tinha muito rancor do pai, e ele não se perdoava por ele não conseguir perdoar o pai, ele não se perdoava por sentir o rancor. E nisso ele se sabota. Ele tem dificuldade de se conectar com o outro, tanto que ele tem dificuldade de se conectar com a... Você percebe a dificuldade dele de se conectar já com a primeira menina lá, a menina que trabalhava no restaurante. Você sentia que ela queria uma conexão e ele não, ele só pensava no projeto dele, no plano dele, e assim que apareceu a oportunidade, simplesmente jogou ela no lixo. Foi assim, ó, joguei no lixo. Quando apareceu a irmã da Jacob, também, ele viu a oportunidade, começou a se interessar, mas na hora que apareceu outra coisa e é melhor porque catou, jogou no lixo como se nada. Você percebe nitidamente que ele tem uma dificuldade muito grande de se conectar com as pessoas. Isso também vem do ambiente familiar, vem da criação dele, vem de toda essa ideia sonhadora de viver no mundo dos sonhos. Ele não vive nessa realidade que nós estamos instalados, ele vive fora dela. Então ele não compreende algumas situações sociais a quais nós estamos expostos, que nós temos que aprender a jogar. E aí quando ele fica lá com a Jacob, você fala, nossa, que vai dar super certo, que vai ser legal, que não sei o que. E aí ele vai viajar, tem o enterro da mãe dele, e ele tem que lidar com ele mesmo. E ele não consegue. E aí ele termina com a Jacob. E uma coisa que eu achei que foi muito forte, que foi muito interessante, que foi maravilhosa nesse filme, que nos últimos minutos eu fiquei realmente muito emocionada, que me tocou bastante, foi a diferença entre ele e ela.
é muito simbólico que ao final, depois de tudo que eles passaram, sabe? Ela tava grávida, ele deu um fora, ele não sabia que ela tava grávida, mas né, ele deu um fora nela, já tava com o casamento já pronto pra marcar, ela toda sonhadora, pensando em tudo. E ela perdoa ele, porque ela vive em paz com ela mesma. Ele é um ermitão, ele é um eremita, ele tá lá sozinho, todo barbudão, todo perturbado. Ele é uma pessoa perturbada com a própria existência, com os próprios sonhos que ele tinha muita ambição que ele não conseguiu realizar. Mas talvez aquele ato final dele ali seja uma certa redenção no sentido de eu não consegui ser tão grande quanto eu queria, mas o que eu fiz e as minhas ideias provavelmente servirão para alguém. E ela, de forma humilde, porque ele terminou com ela num restaurante ali, todo mundo assistindo, e ele terminou com ela com uma frieza, assim, com, nossa, uma desconexão fenomenal. E ela, com tudo aquilo, com aquela humildade, ela viu que tinha algo além do rancor, do que ela poderia um dia ter sentido. Ela viu ali um homem com quem ela se importou muito, com quem ela planejou um futuro, e ela percebeu que ele tinha algo a oferecer para a escola dela. E ela aceitou de bom grado tudo que ele tinha para oferecer. E ela estava em paz, porque por mais que ela tenha sido feliz e ela tenha sofrido muito, tudo aquilo foi válido para a experiência de vida dela. E ela não jogaria fora por nada. Isso é uma pessoa que está em paz, isso é uma pessoa que aceita a sua realidade. É uma pessoa que tá de bem com a vida, é isso. Ela deu um propósito para a vida dela. Porque você vê no começo do filme lá que ela tá noiva do outro, do amigo do pai dela lá. Ela é uma pessoa que ela não tem vontade de nada, uma pessoa que parece que tá vivendo por viver. E realmente ela tá vivendo ali um vazio, ela tá vazia. Vai casar porque tem que casar, vai esse aqui mesmo e tal. Só que no momento que ela vê um cara que é super sonhador e ela compra os sonhos dele, né? Ela compra essa ideia, ela cria um pouquinho de vontade de viver, ela gera um calor em vontade de viver. E isso pra ela é muito valioso como experiência de vida, para a vida dela não passar em branco. E é isso, ela é muito grata, e isso é um sinal de humildade fenomenal, um ensinamento fenomenal. A ideia da escola, a ideia que os ensinamentos dele vão para uma escola, gente, foi uma coisa muito interessante. Então isso serve para mostrar pra gente que por mais que a gente seja genial, por mais que tenha tudo, a gente tem que ter um pouco de humildade e a gente tem que ter noção da realidade. E a gente tem que compreender o papel do rancor nas nossas vidas. Porque às vezes existem fantasmas que a gente carrega pro túmulo. E aquilo realmente não é produtivo para ninguém. Às vezes perdoar e saber lidar com a situação é muito melhor para todos. Aceitar a sua realidade. Ser humilde. Você tem que ter a sua dose de orgulho, mas ele não pode ser grande o suficiente para te prejudicar na vida. E aprender também que às vezes o seu sonho ele não pode não ser grande para um país inteiro, mas ele pode ser grande o suficiente para uma escola para mudar a vida de outras pessoas. Como a gente viu ali no menino que descobriu o vento. Ele não teve uma ideia que mudou o país inteiro, mas ele teve uma ideia que mudou a realidade de uma comunidade inteira. Mudou a vida dele, mudou a vida dos pais dele, mudou a vida de toda aquelas pessoas que sem esperança nenhuma naquela região. As ideias podem mudar o mundo, mas alguém tem que ter essa ideia, alguém tem que correr atrás, alguém tem que ter essa força, essa determinação. Mas às vezes também tem que ter a humildade de saber o que dá pra fazer, o que não dá pra fazer. E o que é mais importante? No menino que descobriu o vento, o mais importante pra ele era salvar aquela comunidade. E ele falava com tanta certeza, foi muito bonito. Ele falou, eu sei que dá pra fazer, vai dar certo. E ele monta lá o moinho dele e todo mundo super apreensivo e ele super confiante, que eu li nos livros, vai dar certo. E ele sai super confiante, é maravilhoso de ver isso. Porque ele aprendeu, porque alguém teve uma ideia antes dele, botou num livro e ele leu esse livro. Já nesse Um Homem de Sorte, ele tinha tudo isso, ele tinha toda a sorte, mas no final ele não mudou a realidade de uma nação. Porque ali faltou um quê pessoal. Faltou uma força, uma humildade que provavelmente o menino que descobriu o vento tinha e que o Per não tinha. Embora seja, né, semi-biográfico, ou seja, não é real.
não é uma pessoa. Mas o ensinamento aí fica por aí. Eu não sei o que vocês acharam, aí me digam o que vocês acharam desse filme, o que não acharam, pode deixar aí nos comentários. E essa fica a minha dica de hoje. Um Homem de Sorte na Netflix.